Peço imensa desculpa por este pequeno problema técnico. Estou a usar por empréstimo o computador do Sr. Intendente Roberto Fernandes, uma vez que o meu teve ali um pequeno baque que vou tentar resolver entretanto, mas não queria deixar de iniciar esta moderação e este painel da tarde, que conta com um conjunto de convidados nossos, quer do ICPO, quer da UAL, que selecionamos com a convicção de que serão pessoas que nos darão um contributo fortíssimo e relevante para a discussão daquilo que é o tema do nosso webinar, a dimensão externa da segurança interna. Temos neste painel pessoas convidadas pela UAL e temos também outras convidadas pelo ICPOL. E, portanto, aliás, à semelhança do que acontece no painel 2. E, portanto, temos aqui uma diversidade de origens, digamos assim, de formações, que é aquilo que nos interessava valorizar nesta segunda conferência, e entendemos que elas deviam estar, cada uma dessas pessoas, conjuntas de pessoas, deviam estar reunidas em torno de dois grandes grupos, sendo que este painel 1, ou este painel 1, coube a minha responsabilidade de coordenação, portanto, e de moderação. E nesse sentido vou dar a palavra ao primeiro dos oradores, que é simultaneamente o nosso anfitrião, o professor Luís Tomé, da Universidade Autónoma de Lisboa. Boa tarde, penso que me está a ouvir. Vou-lhe pedir que acione o seu microfone. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, caro colega, especialista em relações internacionais, professor na UAL, uma pessoa conhecida, um amigo nosso, um investigador conceituado, e o professor Luís Tomé vai fazer a sua apresentação, à semelhança de todos os outros, com um horizonte temporal de 10 minutos, com, enfim, uma tolerância baixa. Vou pedir a todos desculpa por isso, mas, enfim, se não for, não teremos tempo para que todos falem. Mas para um horizonte de 10 minutos, a que seguirão outras intervenções, e o que está previsto e combinado entre nós é que a contribuição, a participação daqueles que nos estão a ver e a ouvir se possa fazer posteriormente às intervenções de cada um destes 4 colegas. Portanto, professor Luís Tomé, muito obrigado por estar presente e vou pedir-lhe que inicie a sua intervenção, por favor. Obrigado. Começo por saudar o ICPOL e o Instituto, o seu diretor, o superintendente Bastos Leitão, o moderador e os meus colegas de painel e, naturalmente, todos os participantes. O tópico que eu escolhi e que dá título é o imperativo da dimensão externa da segurança interna, e acho que esta atenção redobrada e o reforço da dimensão externa da segurança interna resulta, desde logo, das muitas e profundas transformações no domínio da segurança internacional, ou, se quisermos, no ambiente externo que impacta sobre a dita segurança interna dos Estados. E, de facto, praticamente tudo se alterou nas últimas décadas. Só não se alterou o facto da segurança continuar a ser uma prioridade, continuar a absorver imensos recursos humanos e materiais e a requerer permanentes adaptações dos sistemas e dispositivos. Mas o resto tudo se alterou, desde as referências de segurança ou sobre o que deve ser seguro, nova tipologia de conflitos, a emergência e a importância de novos atores, sejam perturbadores, sejam promotores da segurança, novos riscos e ameaças, novos instrumentos, novas abordagens de segurança, novas concepções de paz e de segurança, e a aceleração da mundialização e da globalização, que nos torna menos imunes a ocorrências noutras regiões e partes do globo, e, por outro lado, acarretou uma consciência cívica universal que faz com que não possamos ficar indiferentes a tragédias e ocorrências noutras partes do globo. Destas transformações de fundo, depois, se quiserem, na parte do debate podemos discutir algumas delas, resultam várias consequências, de que destacaria, desde logo, o aumento significativo do número de elementos policiais e de forças de segurança em missões internacionais, e também o aumento óbvio da sua relevância nestes palcos, preenchendo um vazio em múltiplas situações de conflito, pós-conflito e outras situações de crise, vazio esse que não pode nem deve ser preenchido por militares ou por outros elementos que participam nas chamadas missões de paz. E só para dar uma referência, em 1994 havia apenas, nas missões das Nações Unidas, 1.667 polícias destacados,
atualmente estamos a falar de cerca de 10.700 polícias destacados em missões das Nações Unidas. E, portanto, a participação de elementos de forças de segurança, polícia em missões internacionais passou a ser um imperativo de muitos países e um importante e adicional instrumento de política externa. Mas outra consequência que resulta das tais transformações que referi há pouco é, obviamente, a erosão da tradicional dicotomia entre as dimensões interna e externa da segurança, desde logo porque muitos dos riscos e ameaças que afetam a dita segurança interna são provenientes do exterior, do ambiente externo em que nos inserimos. Depois, as respostas e políticas ou estratégias de segurança face à generalidade de ameaças e fenómenos criminológicos, por definição transnacionais, complexos e sofisticados, não podem ser meramente nacionais ou ficar pelo nível interno. O falhanço ou incapacidade de um Estado em garantir segurança interna afeta inevitavelmente o ambiente externo e a segurança de outros. As responsabilidades e os compromissos assumidos perante aliados e parceiros ou inerentes aos quadros multilaterais e regionais de inserção implica que a segurança de outros dependa de nós, da mesma forma que a nossa segurança depende do contributo e da cooperação com outros. Na medida em que o contexto securitário interno de outros e o contexto internacional afeta a nossa segurança interna, é apenas não prudente como crucial o contributo das nossas forças e serviços de segurança nacionais na promoção da segurança, muito para lá das fronteiras do Estado e, portanto, também ao nível externo ou internacional. E depois, o aparecimento e a utilização do ciberespaço, no qual é impossível traçar ou reclamar linhas de soberania estatal, obriga a rever as tradicionais concepções em torno das dimensões interna e externa. Isto é particularmente válido para Portugal e os restantes Estados-membros da União Europeia, onde esta erosão entre as tradicionais fronteiras interna e externa da segurança é ainda mais evidente. Até porque, sendo certo que a União Europeia e o espaço Schengen são parte da nossa dimensão externa, em sentido mais estrito, também é evidente que a segurança interna da União Europeia, nós somos corresponsáveis e contribuintes à escala europeia, ou do espaço Schengen, no tal espaço de liberdade, segurança e justiça, para lá da qual depois há também uma dimensão externa. Significa isto que os Estados-membros e as suas chamadas autoridades de aplicação da lei, forças e serviços de segurança, estão envolvidos no desenvolvimento de compromissos e somos corresponsáveis numa segurança interna que vai para lá, muito para lá das nossas fronteiras, é a segurança interna da União, com as responsabilidades aí decorrentes em termos de transposição de legislação e diretivas europeias, adoção de orientações, políticas e estratégias, a presença de representantes nacionais nos inúmeros organismos, agências e mecanismos de cooperação ao nível europeu, a participação em missões e operações da própria União Europeia e outros mecanismos como a Força Europeia de Gendarmeria, a participação e envolvimento em agências europeias, a Frontex, a Europol, a chamada Academia Europeia de Polícia, a Eurojust, Gabinete Europeu de Apoio em Matéria de Asilo, etc. A participação e o contributo em sistemas de partilha de informação, do SIS-DRN, Europol, PNR, Eurodac, o Sistema de Entrada e Saída, o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem, o Sistema Europeu de Informação sobre Registros Criminais, etc. O que significa também o imperativo das autoridades de cada Estado-membro transporem todos estes elementos e adaptarem-se também do ponto de vista operacional a esta realidade. No caso em particular de Portugal, para além do espaço europeu de liberdade, segurança e justiça, ainda temos outras responsabilidades resultantes da inserção noutros quadros multilaterais, obviamente as Nações Unidas, NATO, CPLP, Diálogo 5+5, OSCE, Conselho da Europa, Interpol e compromissos bilaterais e noutros mecanismos. Creio que Portugal, as nossas forças de serviço de segurança têm consciencialização disto mesmo, o esforço vem sendo crescente e visível, mas terminaria a minha intervenção com um conjunto de desafios, eu diria que são imperativos para as nossas forças de serviço de segurança, que resultam dos imperativos da dimensão externa da segurança interna. Desafios imperativos em simultâneo. Um primeiro tem que ver, obviamente, com a formação adequada e a preparação dos elementos das forças de segurança para participação num leque muito variado de missões internacionais e também com um muito diverso leque de parceiros,
mas também formação essa para candidaturas bem-sucedidas a postos-chave nas estruturas de decisão e de comando de missões, nas estruturas e de missões internacionais e europeias. Isto passa pela formação conjunta e partilhada entre forças e serviços de segurança nacionais e destas com os congéneres de outros países, bem como uma maior cooperação a este nível com universidades, centros de investigação, mesmo órgãos de comunicação social, obviamente serviços de intelligence, organizações não governamentais, etc., dependendo do quadro em concreto. Depois, uma necessidade de reforçar a articulação interna, desde logo entre ministérios e, nomeadamente, com ministérios dos estrangeiros, para apoio a candidatos oriundos de forças e serviços de segurança, candidatos nacionais, a postos relevantes em organizações e estruturas internacionais. A articulação e partilha com as Forças Armadas tem que ser feito um esforço muito maior e dar passos significativos, desde logo para projeção conjunta ou consecutiva em missões internacionais, lições apreendidas, partilha de informações, etc. Consciencialização dos principais órgãos de decisão política, da Presidência da República, do Governo e da Assembleia da República para a necessária dotação orçamental específica para formação e destacamento em missões internacionais. O acompanhamento permanente das discussões e tendências para antecipar decisões e organizarmos adequada e atempadamente. Muitas vezes é visível que andamos ou atrasados ou organizarmos em cima do joelho. Criar reforçados dispositivos de articulação entre forças e serviços de segurança nacionais e de transmissão de conhecimentos e posições com hierarquias políticas. E, obviamente, está aqui uma faceta muito importante nesta era da digitalização, que tem que ver com a interoperabilidade entre sistemas de partilha de informação nacionais e destes com os sistemas europeus. E, portanto, creio que, sumariamente, são claros os imperativos ao nível nacional, europeu e internacional, da atenção que nos merece a dimensão chamada dimensão externa da tradicional segurança interna. Agradeço a atenção, fico naturalmente depois disponível para debatermos algumas destas questões na fase posterior. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, colega Luís Tomé. Obrigado também pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Aliás, fez-nos poupar aqui alguns minutos. Muito obrigado por isso também. Obrigado pela clareza da sua intervenção e obrigado ainda pela forma, digamos, incisiva como apresentou uma espécie de agenda política concreta, que no fundo nomeou como desafios e que eu chamaria uma agenda, porque na verdade poderia corresponder a uma nova agenda. Mas enfim, para a discussão e para o comentário e também para as questões que todos os participantes lhe queiram colocar, eu voltaria a chamar a atenção, e peço desculpa, no início não o fiz de uma forma clara, a atenção para a circunstância de termos consensualizado que era importante que os participantes se inscrevessem digamos, no instrumento bate-papo. Portanto, o Zoom tem um instrumento que é o bate-papo, uma faculdade que é o bate-papo e que permite que as pessoas se inscrevam e que coloquem por escrito a sua pergunta ou as perguntas que entenderem querer fazer aos palestrantes ou sinalizem vontade de participar. E nós iremos procurar, e faremos tudo para que assim seja, procuraremos dar resposta a esse espaço de intervenção através de dar a palavra exatamente pela ordem de chegada desses comentários ou pela ordem de chegada desses pedidos de intervenção a todos aqueles que o quiserem fazer. Portanto, em síntese, nós iríamos privilegiar o instrumento bate-papo para podermos acolher as vossas intervenções, mas como disse inicialmente, falaremos no final do painel, ou seja, depois da realização das comunicações que estão previstas. Portanto, podem, desde já fazê-lo, se entenderem, para que, enfim, elas não fiquem suspensas em vós e possam já transitar para nós. E agradeço essa vossa atenção. O outro aspecto para o qual eu queria chamar a atenção, antes de passar a palavra ao orador seguinte, ou à oradora seguinte, é um aspecto que tem que ver com a gestão técnica desta plataforma. Ao que sei, se todos vós desligarem os vossos microfones e a vertente vídeo, conseguem ver-nos melhor e o fluxo é melhor, o fluxo de informação corre
mais facilmente dentro da plataforma e, portanto, esta sessão fica menos pesada, digamos assim. E isto é bom porque temos muitos participantes e significa que temos que satisfazer todos e isso é um bom sinal de resposta à iniciativa que tivemos. E eu passaria agora a palavra à colega Ana Isabel Xavier, que não tenho o prazer de conhecer pessoalmente e que julgo que estará já está ligada ao Zoom. Não estou a ver aqui no meu monitor, mas presumo que esteja. Sim, boa tarde. Como está? Boa tarde. Não tenho o prazer de a conhecer pessoalmente, mas olha, conheço-a virtualmente. Já é um começo. Já é um começo. A professora Ana Isabel Xavier é professora associada na Universidade Autónoma de Lisboa e é também subdiretora do Observar e tem um currículo vastíssimo que eu não me atrevo agora aqui a nomear porque gastaria os seus 10 minutos com alguma tolerância. Mas tenho muito prazer em lhe dar a palavra para a intervenção que preparou no âmbito desta conferência e, portanto, faça favor. Muito obrigada, muito boa tarde. Gostaria de começar por cumprimentar todas e todos que estão a assistir a este webinar, são muitos de facto, felicitar por esta iniciativa conjunta que mais uma vez agrega o ISCPSI e a UAL, o ICPOL e o Observar, é numa sinergia sempre muito salutar e que desejo que se repita muitas e muitas vezes, seja de forma presencial ou virtual. Cumprimento igualmente os meus colegas de painel, o professor Dr. Luís Tomé, os senhores superintendentes-chefes Valente Gomes e Luís Elias, bem como o nosso distinto moderador, o Sr. professor Dr. Paulo Machado, agradecendo a possibilidade de partilha com todas e todos de algumas considerações pessoais sobre o tema que pensei para o nosso debate e que intitulei da Estratégia Global à Conferência do Futuro da Europa, breve análise crítica do discurso institucional da União Europeia sobre a dimensão externa da segurança interna. E sem mais delongas nesta intervenção inicial, gostaria de explorar 3 linhas de reflexão, deixando para o debate o aprofundamento destas ou de outras questões que, obviamente, considerem pertinentes. Primeira linha de reflexão. Quando falamos de dimensão externa, de segurança interna, estamos generalizadamente a falar da adoção de todas as medidas que visam garantir a segurança interna, mas são realizadas nas fronteiras externas. De forma teórica, este debate é comumente enquadrado na reflexão sobre a natureza transnacional das ameaças, salientando-se como exemplos a imigração, o terrorismo, o crime organizado, o ciber, as alterações climáticas ou, mais recentemente, as pandemias. O 11 de setembro revelou-nos esta realidade de forma dramática e precipitou o entendimento que a eficácia da resposta depende não só da promoção externa de padrões normativos internacionais, mas também na garantia da segurança dentro e fora das fronteiras, porque não mais faz sentido distinguir o interno do externo ou a defesa alegadamente interna e a segurança supostamente internacional. Por outras palavras, as ameaças à segurança não se limitam às fronteiras internas e, por isso, interno e externo tornam-se mutuamente dependentes e interligados. Mas essa dependência e interligação obriga-nos ainda a olhar para a narrativa da fronteira numa lógica que é simultaneamente de cross-bordering e de trans-boundering, onde, mais uma vez, a dimensão transnacional impera. Não admira, por isso, que progressivamente esta narrativa do desconfinamento das fronteiras tenha sido instrumentalizada para legitimar meios extraordinários para resolver essas ameaças. Por outras palavras, questões tradicionalmente resolvidas numa esfera compartimentada, por exemplo, do desenvolvimento ou dos movimentos populacionais, parecem ter evoluído progressivamente para a sua politização, transformação em assuntos de alta política e até militarização, com a mobilização de forças e ramos das Forças Armadas, numa forma exponenciada de securitização dos assuntos com vista à projeção das políticas, a lembrar a escola construtivista de Barry Boozan. Segunda linha de reflexão.
Com as atuais fronteiras da União Europeia ampliadas para a Ásia e para o Médio Oriente, a colocarem novos desafios à sua atuação externa, a União Europeia tem desenvolvido medidas concretas para traduzir as ações de segurança da União Europeia numa política comum adequada, o que implica uma abordagem abrangente, moldada por uma concepção normativa de solidariedade e de cooperação institucional. Nesse sentido, uma área de liberdade, segurança e justiça sem fronteiras internas, nas quais a livre circulação de pessoas é assegurada em conjunto com medidas em matéria de controle nas fronteiras externas, exige uma resposta abrangente e baseada num conjunto coerente de ações que combinem as dimensões interna e externa. Para tal, é necessário um envolvimento preventivo com países terceiros para abordar as causas profundas das ameaças na sua origem, potenciando os conceitos de comprehensive e integrated approach. De facto, é a Estratégia Global de Segurança da União Europeia 2016 que assume uma abordagem integrada de conflitos e crises, como uma das principais prioridades de ação externa da União Europeia, e a enquadra como chapéu da resiliência societal, da diplomacia pública e, claro, do nexo segurança interna e externa. E é de facto esta estratégia global e o seu roteiro de implementação, ainda em curso, que materializam essa retórica institucional ao promover uma abordagem holística para lidar com a complexidade dos desafios atuais e aplicando a articulação de melhores e mais eficientes capacidades para abordar o ambiente estratégico identificado neste documento. A fim de enfrentar a natureza transnacional e complexa dos desafios e ameaças atuais, por meio de uma abordagem multidimensional, multinível e multilateral, a estratégia global procurou realmente avançar em algumas das lições aprendidas e instigar a uma maior coordenação entre os diferentes atores e políticas no campo da política externa, segurança, desenvolvimento ou assistência humanitária. Além disso, identifica ameaças comuns e destaca a importância de uma ação concertada entre os Estados-membros e as instituições da União Europeia, de modo a desmantelar redes internacionais de criminalidade, prevenir o terrorismo, a radicalização e o recrutamento, reforçar a segurança dos cidadãos e empresas no ciberespaço, melhorar a segurança da gestão das fronteiras ou reforçar a resiliência da Europa perante crises. Para abordar estas orientações estratégicas, a resposta da União Europeia visa ser multi-layered, convergindo para o nexo interno e externo e para a apropriação de políticas e instrumentos por parte de um ator multifuncional, securitário, sempre em processo. Esta dimensão de actorness da União Europeia, associada à narrativa do nexo interno a externo, não pode, no entanto, ser atribuída apenas à Estratégia Global de 2016. Logo em 2003, a Estratégia Europeia de Segurança identifica ameaças de natureza transfronteiriça e intersectorial, que seriam posteriormente reforçadas com o relatório de implementação da Estratégia Europeia de Segurança de 2008, com a Estratégia de Segurança Interna de 2010 ou com a Estratégia de Segurança Interna revista, que vigora entre 2015 e 2020. Todos estes documentos reconhecem a narrativa institucional de interdependência interna e externa, aprimorando um conceito de segurança global, que a Estratégia Global 2016 encarna em definitivo, norteando os princípios e valores consagrados nos tratados num preventive engagement da União com os países terceiros. Terceiro e última linha de reflexão. Ao tentar traduzir ou implementar em ações práticas uma narrativa institucional do nexo interno e externo, que assenta nas ideias de transnacionalidade e interdependência das ameaças, a União Europeia depara-se ainda com algumas dificuldades estruturais claras que questionam seriamente a credibilidade de ação externa da União como provedor de segurança. De facto, os exemplos de cooperação prática entre os diferentes atores no campo da política externa e da segurança interna não podem ocultar as tensões organizacionais e jurídicas que ainda subsistem no que à ultrapassada separação entre segurança e defesa diz respeito. Por um lado, a projeção externa das agências de segurança interna tem gerado uma sobreposição crescente e ocasionalmente mesmo uma concorrência aberta
com os que tradicionalmente são acometidos com poderes e responsabilidades comunitárias de política externa e defesa tout court. Por outro lado, do ponto de vista da narrativa institucional e da diplomacia pública, continua a ser visível um gap entre o que é comunicado e projetado em termos de abordagem holística de segurança e o que é percepcionado no terreno, já que as missões e operações da União Europeia, civis e militares, parecem concorrer apenas para a dimensão comprehensive, raiz estrutural dos conflitos, e não para a dimensão integrated, apoio à gestão das fronteiras externas da União, confundindo-se frequentemente a externalização da cooperação europeia no domínio da segurança interna com a utilização de instrumentos de segurança e de políticas da União Europeia de incidência interna no plano externo. Ora, numa Comissão Europeia que se quer afirmar como geopolítica, por mais que a dimensão externa da segurança interna seja justificada e potenciada pelo ambiente estratégico em que nos situamos, a legitimação do uso de diversos instrumentos em prol da ectorness europeia só será credível se a narrativa institucional acompanhar de facto a prática. Estando em curso, a nível da Comissão Europeia, uma conferência sobre o futuro da União Europeia que deverá mobilizar os cidadãos europeus nos próximos 2 anos, o racional securitário e institucional tem efetivamente que estar alinhados para afirmar então uma União simultaneamente mais ambiciosa e forte no mundo, seja nas suas fronteiras internas, quer externas. Muito obrigada. Sra. Professora, muito obrigado pela sua intervenção. Obrigado também pelo cumprimento escrupuloso do tempo que foi. Obrigado também pela sua análise crítica do discurso institucional, tão necessária, não é? Nos tempos que correm. Enfim, eu diria que sempre foi necessária. Hoje, talvez, estamos mais abertos para essa mesma análise crítica, para a discussão, tratando-se realmente de um exercício absolutamente imperativo, não é? Diria eu. Mas, enfim, deixarei esses comentários e outros, necessariamente, para os colegas que o quiserem fazer logo após a conclusão das restantes intervenções. Mas não, enfim, permite-me, enfim, usando esta prerrogativa de ser o moderador, permitia-me destacar realmente a necessidade de compreensão das raízes profundas da divergência entre o discurso e a prática, não é? É um lugar comum dizer-se isto, mas de facto cabe-nos a nós investigadores perceber e aprofundar esta realidade, não é? esta situação tal como ela nos é colocada. Mas enfim, vamos passar para a terceira intervenção deste painel. Eu convidaria para o efeito o Sr. Superintendente-Chefe Paulo Jorge Valente Gomes, que presumo que também esteja online, há pouco já o vi por aí, neste grande painel de mais de 114 pessoas, enfim, apresentá-lo como profissional de polícia, oficial reputadíssimo da Polícia de Segurança Pública, atualmente a exercer responsabilidades, cargos de responsabilidade no âmbito do Conselho da Europa, e agradecer-lhe a sua disponibilidade para estar connosco, não presencialmente, mas virtualmente. Um forte abraço para o Paulo Gomes, que me permite tratar assim, como amigo, e pedir-lhe que inicie a sua intervenção. Paulo. Muito obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar a organização, os oradores e a assistência deste seminário. Quero também agradecer o convite que me foi formulado para participar como orador e poder associar-me a esta reflexão conjunta sobre um tema que é sempre tão atual e tão desafiante para nós, sobretudo aqueles que trabalham na área da segurança interna, quer como profissionais de polícia, quer como investigadores ou estudantes. No contexto da atual crise pandémica, económica e social que vivemos e que continuaremos a viver, infelizmente, nos próximos meses ou anos, eu propunha-me abordar o tema deste seminário sob um prisma, diriam alguns que é ainda um bocadinho prematuro, mas não obstante gostaria de começar por fazer uma reflexão sobre as lições que podemos tirar desta crise em matéria de segurança nacional e internacional e alguns caminhos, não só elencar, eu proponho-me elencar um conjunto de lições aprendidas ou que estamos a aprender ainda à quente
com esta crise, mas também elencar desde já algumas pistas, alguns caminhos para melhorarmos as políticas e as práticas em matéria de segurança. Permitam-me desde já que fale em segurança nacional, um conceito que me evita que eu tenha que estar permanentemente a falar em segurança interna, segurança externa ou dimensão externa da segurança interna. Prefiro usar este conceito mais abrangente de segurança nacional. Sendo certo que poucas consequências retiramos das crises sanitárias das 2 últimas décadas, para não ir mais atrás, à gripe espanhola que assolou o mundo há um século, a gravidade da pandemia atual só por si deverá convocar-nos para a urgência de nós não só retirarmos lições, como sobretudo traduzirmos essas lições em ações concretas. Tão ou mais importante que aprender com os erros ou com as insuficiências constatadas nesta crise, é nós podermos depois racionalizar essas vulnerabilidades, essas fragilidades e podermos traduzi-las em melhorias concretas, tangíveis nas políticas e nas práticas. Antes que surja uma nova pandemia, porventura mais grave que esta. Se quisermos sintetizar de forma muito simplista o modo como foi gerida esta crise, ou como está ainda a ser gerida em muitos países, e no plano global, sobretudo em matéria de segurança, diríamos que houve coisas que correram bem ou muito bem, como em tudo, houve outras que podiam ter corrido melhor e houve outras que de facto deixaram muito a desejar e, portanto, é sobre essas que nós devemos focalizar a nossa preocupação e tentar melhorar procedimentos e práticas. Melhorar a nossa resiliência para o que vier para o futuro. Devemos sempre encarar uma crise não só como um momento de perigo, mas também como uma oportunidade para melhorar essas políticas e essas práticas. Aliás, o ideograma, a palavra chinesa para crise tem 2 ideogramas, um que significa perigo e o outro que significa oportunidade. Portanto, para um chinês, uma crise é um perigo, mas é ao mesmo tempo uma oportunidade. E é assim que nós devemos colocar-nos para melhorar a situação atual. Nomeadamente numa área tão sensível como é a segurança nas suas diversas vertentes. Impõe-se, pois, que todos façamos este exercício de balanço da crise, já o fizemos todos, certamente, nas mais diversas vertentes da crise, e é isso que eu me proponho agora de forma sintética. Não sem antes, uma vez que estamos a falar do presente e do futuro, não sem antes lembrar apenas que nos cenários que se apresentam para esta década, o mundo deverá estar cada vez mais e melhor preparado para gerir um conjunto de grandes ameaças e desafios que a doutrina elenca como sendo, desde logo, a globalização, porventura a consolidação desta tendência de globalização ou não, veremos. A evolução tecnológica é incontornável, as alterações climáticas, o ambiente dos recursos energéticos, que nos marca profundamente nos dias de hoje e cada vez mais, a demografia, as migrações e o crescente processo de urbanização no planeta, as pandemias, a crescente interdependência e conectividade, quer física, quer virtual, a cibercriminalidade e a desinformação e, finalmente, não menos importante, o terrorismo, incluindo aqui neste contexto da crise pandémica o chamado bioterrorismo. Farei, como disse, apenas um resumo das muitas lições que todos nós poderíamos tirar e vamos tirar desta crise e possíveis soluções para as mitigar ao nível local, nacional e planetário. São 10 aquelas lições que eu vou agora enunciar de forma necessariamente sintética. A primeira, que é mais uma questão filosófica, é a consciência da extrema vulnerabilidade do homem, do ser humano, mas também dos Estados e das organizações internacionais, face a um ente ou face a um inimigo tão pequeno e invisível como é um simples vírus. Depois das várias epidemias que afetaram a humanidade nas últimas décadas, a atual pandemia é de facto um desafio para repensarmos meios de prevenção e resposta eficazes a uma crise sanitária com estas dimensões. É também uma oportunidade para repensarmos uma relação mais harmoniosa do homem com a natureza, do homem com este planeta que é único, encontrando formas sustentáveis de gerir os recursos do planeta, necessariamente finitos, designadamente repensando a nossa evolução demográfica e o mito do crescimento económico infinito, que hoje em dia sabemos que é perfeitamente insustentável
e que tanto a demografia como o crescimento económico têm gerado e continuarão a gerar tão importantes desafios para a segurança nacional e internacional. Segunda lição, particularmente importante, designadamente na Europa, em alguns países europeus, a necessidade de reforçar a soberania do Estado e a independência nacional, garantindo a existência e ou o reforço das reservas estratégicas de bens essenciais, o funcionamento das infraestruturas críticas de forma eficaz, como a saúde, a segurança, a alimentação, a água, a energia, os transportes, e a necessidade de um investimento maior em centros de investigação e desenvolvimento, nomeadamente nas áreas da saúde e das tecnologias. São vulnerabilidades que ficaram perfeitamente patentes e que nós sofremos na pele em vários países do mundo, nomeadamente nesta área da saúde. Enquanto país, agora falo de Portugal, mas também enquanto Estado-membro da União Europeia, não podemos ficar tão dependentes ou continuar tão dependentes das grandes potências como a China ou os Estados Unidos, como aconteceu nesta crise sanitária. Foram evidentes as vulnerabilidades de grandes potências, inclusive, como a França ou os Estados Unidos. Eu posso dizer, a título pessoal, que apenas há 15 dias recebi uma máscara aqui do município de Estrasburgo, portanto, ao terceiro mês de pandemia e de 2 meses de confinamento, ao fim de 3 meses eu recebo uma máscara para me proteger, portanto, tal era a penúria e a falta a incapacidade das redes de produção e de distribuição de um bem tão essencial como uma máscara. E, portanto, de facto, houve grandes potências e não só que ficaram de joelhos perante a China e outros países por não terem tido capacidade de manter ou de melhorar as suas reservas estratégicas de bens essenciais. De modo a reforçar a independência nacional e a soberania, algumas potências, como é o caso da França, é dito aqui quase diariamente, vão investir, aprenderam com esta lição e vão investir em várias iniciativas, nomeadamente naquilo que se costuma chamar a relocalização de algumas indústrias estratégicas, como é o caso das indústrias farmacêuticas. Terceira lição, a necessidade de mitigar o impacto devastador que esta crise está a ter e vai ter ainda mais nas dimensões económica e social nos próximos tempos. Todos sabemos que há que relançar a economia, a ecologia e a coesão social. A atual crise deve, por isso, constituir uma oportunidade para apostar nos setores produtivos estratégicos, designadamente o ecológico, o tecnológico, o digital, o energético, o industrial, o agrícola e o da solidariedade social, que funcionarão simultaneamente também como fatores de reforço da independência nacional e de relançamento da economia, do emprego e da coesão, que promovem uma paz e uma segurança acrescidas a nível nacional e global. Mas o chamado novo Plano Marshall para a Europa não deverá apenas servir para relançar a atividade económica. Esta deverá ser uma oportunidade para investir também fortemente em setores que durante a crise se revelaram particularmente essenciais numa situação de crise tão importante como esta. Estou a falar da saúde, da segurança, da cadeia de produção e distribuição, do agroalimentar e da educação, entre outros. O investimento público nestas áreas essenciais terá também um efeito multiplicador no relançamento de vários setores da economia nacional, europeia e mundial. Investir nestes setores estratégicos não deve, porém, traduzir-se apenas em melhoria das capacidades materiais destes setores, mas também, e de forma importante, no reforço, capacitação e dignificação dos recursos humanos destes setores estratégicos. Quarta lição, atualizar o nosso modelo de governança da segurança, falo agora no plano nacional, revendo o conceito estratégico de defesa nacional e implementando um conceito de segurança nacional, que integre as vertentes militar e civil, compreendendo um quadro normativo renovado e uma estrutura que assegurem ao mais alto nível a coordenação nacional das entidades públicas e privadas relevantes, redefinir os vários estados de exceção, que agora se revelaram insuficientes, e clarificar as atribuições e mecanismos de cooperação entre forças armadas e forças de segurança. Quinta lição, reforçar as redes locais, reequilibrar o local face ao global. Reforço das redes locais através de uma maior desconcentração e descentralização das funções do Estado e, ao mesmo tempo,
apoiar as capacidades da sociedade civil na resposta a uma crise. Foi evidente em todo o mundo, designadamente em Portugal, a solidariedade e a criatividade da sociedade civil na resposta a esta crise ao nível local. A proatividade e a energia dos atores locais, sejam eles públicos ou privados, foi em muitos casos vital para as famílias e para a economia local. Um reforço dos poderes locais permitirá, juntamente com uma coordenação nacional e regional, uma melhor preparação e resposta a futuras crises. Sexta lição, consolidar a interdependência e interconectividade, nomeadamente a digital, promovendo a autonomia, a segurança, a resiliência e a redundância das nossas redes de informação e de comunicações. Devemos encarar no plano nacional e da União Europeia a investigação e o desenvolvimento, a inovação tecnológica, o digital e a inteligência artificial como ativos estratégicos incontornáveis, reforçando a nossa autonomia face à China e aos Estados Unidos, designadamente, e melhorando a segurança das nossas redes e da nossa informação e conhecimento. O trabalho, a educação e o comércio estarão cada vez mais dependentes do digital. Foi uma lição que aprendemos durante esta pandemia. E por isso há que reforçar a capacidade dos sistemas e redes digitais e melhorar a sua segurança e resiliência, nomeadamente face à ameaça da cibercriminalidade. É inevitável que continuaremos a viver num mundo em rede e cada vez mais interdependente, mas é necessário aproveitar as suas potencialidades e mitigar as suas vulnerabilidades, nomeadamente em matéria de segurança e de qualidade da informação. Sétima lição, reforçar a capacidade e a fiabilidade dos sistemas e das redes de informação e de comunicação, nomeadamente as redes sociais, pelo impacto que têm no nosso dia-a-dia, de modo a prevenir a desinformação e gerir o medo das populações, que é particularmente crucial em períodos de gestão de crise, prestando informação correta e atempada, designadamente em matéria de saúde e de segurança. Neste capítulo, importa aumentar o recurso à inteligência artificial como meio de verificação das fontes de informação, normalmente quando se trata de informação pública sobre saúde e segurança. A atual pandemia foi acompanhada daquilo que se chama também de uma infodemia, um excesso de informação que torna difícil distinguir entre a informação precisa e a falta de informação ou a desinformação. E neste capítulo, a inteligência artificial permite-nos mitigar o impacto negativo da infodemia. Vou acelerar. Oitava lição, retirada, assegurar uma monitorização e um rastreio sanitário adequado das populações, chamada vigilância de massas, visando controlar a pandemia na medida do possível, através de soluções tecnológicas que sejam nacionais, procurando, por essa via, garantir um justo e sempre difícil e sensível equilíbrio, por um lado, entre o interesse público e a segurança pública e, por outro, o interesse privado e os valores da liberdade e da privacidade. Nona lição aprendida, consolidar, agora no plano mundial, consolidar o processo de transição para uma nova ordem mundial, promovendo o reequilíbrio entre local e global e entre unilateralismo e multilateralismo. A resposta à atual pandemia deve ser a ocasião para uma consolidação do multilateralismo que permitiu a construção, ao longo das últimas décadas, de uma ordem de paz e de prosperidade duradoura. A Europa tem aqui uma oportunidade única para desempenhar um papel relevante enquanto potência de equilíbrio. Esta crise expôs as vulnerabilidades gravíssimas de que padecem a Organização das Nações Unidas, em particular a Organização Mundial de Saúde, e algumas grandes potências mundiais, como já referi. Importa por isso que a ONU assuma de uma vez por todas um verdadeiro papel de gendarme ou de polícia, como queiram, orientada para a gestão de problemas globais, como o ambiente, as alterações climáticas, as pandemias, a cibersegurança, o terrorismo, os conflitos, as crises humanitárias e as migrações. Não podemos mais esperar que grandes potências de per si respondam a problemas globais com soluções que assentam nos seus interesses nacionais e egoístas. Décima e última lição, contribuir para antecipar e mitigar, agora também no plano internacional, antecipar e mitigar as consequências da pandemia ao nível económico e social em regiões e continentes mais expostos a crises humanitárias e a conflitos, nomeadamente através do reforço dos programas de ajuda ao desenvolvimento e programas de ação humanitária, bem como da externalização da segurança interna.
Na área da ajuda humanitária é importante sublinhar a importância da cadeia logística. Ela desempenha aqui um papel particularmente crucial. 60% a 80% dos fundos afetados ao humanitário financiam atividades logísticas dos doadores, o que demonstra plenamente o lugar estratégico da cadeia de abastecimento em operações de emergência. A União Europeia, por exemplo, o principal doador da ajuda humanitária a nível mundial, sentiu essa necessidade de melhorar a sua capacidade de resposta atempada. E, nesse sentido, criou recentemente, nas últimas semanas, uma ponte aérea humanitária europeia que reforçou a circulação de pessoal e de material humanitário nos países beneficiários durante a atual pandemia. Mais uma vez, importa aqui sublinhar que quanto melhor, mais eficaz e atempada for esta capacidade de resposta em termos de ajuda humanitária e de ajuda ao desenvolvimento, menor será o impacto das crises em outros países e outras regiões que terão consequências ao nível da nossa segurança interna, quer da União Europeia, quer do nosso país. Agradeço a vossa atenção e, obviamente, estarei disponível para responder às vossas perguntas e questionários e comentários. Muito obrigado. Senhor Superintendente-Chefe Paulo Gomes, muito obrigado pelo seu esforço, pela sua reflexão alargada, um arco de questões fantástico, 10 lições importantíssimas, a suscitarem 10 webinars, um para cada questão. Muito sensível fiquei à referência que fez inicialmente às velhas preocupações malthusianas, não é? Entre a demografia e a economia, questões que pareciam, enfim, ultrapassadas ou pelo menos menorizadas durante tanto tempo, não é? E que hoje se colocam de novo com uma atualidade extraordinária, não é? É realmente a história a pregar-nos algumas partidas, num certo sentido, não é? Sem dúvida. Mas agradeço-lhe muito o seu esforço a partir de Estrasburgo, presumo, não é? Sim. E espero que os nossos participantes aproveitem a sua presença para lhe colocar as questões que entenderem, sendo certo que as lições que extraiu e que partilhou connosco permitem, de facto, como eu dizia, enfim, debates fantásticos e sempre inacabados, não é? Porque, enfim, as questões são mesmo muito complexas e, portanto, não têm um desfecho imediato, não é? Não têm uma resolução imediata, nem uma discussão fácil, num certo sentido, não é? Muito obrigado pela sua participação, espero que vai manter-se certamente ligado a nós e vou agora dar a palavra a um colega seu, ao Superintendente Luís Elias, que cumprimento, penso que também já está online. Estou sim, muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, Sr. Superintendente. O Sr. Superintendente Luís Elias é atualmente diretor do Departamento de Operações da PSP, atualmente pertence à Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, é investigador do ICPOL, do nosso ICPOL, e é professor aqui no Instituto Superior de Ciências Sociais e Segurança Interna. Portanto, é um homem da casa, é um convidado de nós todos e vamos ter a oportunidade de o ouvir numa intervenção que vai agora certamente iniciar. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Sr. Professor Paulo Machado. Queria cumprimentá-lo a si, ao diretor do Instituto. Obrigado. Também agradecer ao diretor do ICPOL pelo convite que me foi formulado e também aos meus colegas de painel, quer ao professor Luís Tomé, quer à professora Ana Isabel Xavier, quer ao superintendente-chefe Paulo Gomes. Eu vou fazer uma apresentação em PowerPoint e vou tentar aqui compartilhar a apresentação e ver se tudo corre bem. Estão a vê-la? Sim, estamos a ver. Estamos sim. Muito obrigado. Então, a minha apresentação tentará abordar estes temas, farei uma contextualização, abordarei um pouco do que é a segurança interna em Portugal, a dimensão externa da segurança interna, falarei um pouco de uma perspectiva institucional da PSP na dimensão externa da segurança interna e depois algumas lições aprendidas e perspectivas de futuro com esta dimensão externa. Ora, em termos de contextualização, há que dizer que no mundo globalizado e em rede que vivemos, as crises podem mais facilmente propagar os seus efeitos para diversas latitudes,
de forma quase imediata. As crises podem ser pontuais, sistémicas ou em cadeia. No mundo globalizado, que é marcado pela interconexão, as crises são mais frequentes, variando de intensidade e duração, de acordo com o contexto geográfico, político, social e económico. A pandemia em curso surpreendeu as organizações internacionais, os Estados e os cidadãos. A pandemia é marcada pela incerteza, por expor vulnerabilidades e por acrescer os riscos. Em Portugal, face à situação de emergência global de saúde pública, provocada pela disseminação do vírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde a 30 de janeiro de 2020 e de pandemia a 11 de março de 2020, o Ministro da Administração Interna e a Ministra da Saúde assinaram um primeiro despacho de declaração de situação de alerta que abrangia todo o território nacional a 13 de março de 2020. Contudo, o contágio galopante em vários países da União Europeia, especialmente no Reino Unido, em Itália e em Espanha, determinaram em 18 de março de 2020 a declaração do estado de emergência por Sua Excelência o Presidente da República. A primeira vez desde 1975 que no nosso país foi decretado um estado de exceção, o qual foi renovado por decreto presidencial por 2 vezes. O fim do estado de emergência, a partir do dia 3 de maio, o Governo decretou a situação de calamidade nos termos da Lei de Bases de Proteção Civil, a qual ainda permanece. Ora, pode-se falar em crises humanitárias, sanitárias, diplomáticas, económicas, financeiras, sociais, políticas, securitárias, entre outras. Em muitos casos, as crises são multidimensionais e transversais, não podem ser caracterizadas como tendo uma vertente meramente política, social ou económica, e numa outra perspectiva são difíceis de catalogar enquanto crises internas ou externas, ou como crises nas áreas militar, security ou safety. O espectro das crises pode ir desde os conflitos armados, passando pelo terrorismo, pela criminalidade organizada, pelas ciberameaças, pela pirataria, pelas catástrofes naturais, pelas pandemias, por atentados ao ecossistema. E crises geradas por uma destas dimensões podem gerar em catadupa, em efeitos colaterais ou sucessivos, outras tipologias de crises. As diferentes dimensões da resposta à crise podem abranger particularmente ou em conjugação a diplomacia, a área da defesa, a área da segurança interna, a área da cibersegurança, a área da proteção civil, mas afetam, como é o caso da atual pandemia, outros setores fundamentais da nossa sociedade, como a economia, as finanças, o turismo, a segurança social, a educação e a saúde. Sendo que, por isso, uma abordagem para prevenir e reagir a estas crises tem que ser multidimensional e coordenada entre estas diferentes dimensões da governação. Ora, Portugal, tradicionalmente visto como um país seguro, tradicionalmente congratulamos-nos com o facto de estarmos muito bem posicionados nos principais indicadores de segurança, como seja no Global Peace Index, como do terceiro país mais seguro do mundo, ou como, por exemplo, sendo um dos países menos afetado, com melhores indicadores no que diz respeito à ameaça terrorista. Portugal tem um sistema de segurança interna que está aqui resumido, complexo, com diversos atores, dependentes de diversos organismos e tutelas, diferentes atores com diversas áreas de competência, e sendo que os atores mais relevantes do sistema de segurança interna se encontram aqui mostrados neste slide, desde a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, a Polícia Judiciária, o CEF, a Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, a Autoridade Aeronáutica, a Autoridade Marítima, ao Sistema de Informações, ao Serviço de Informações e Segurança e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Ora, Portugal é também conhecido, ao nível da segurança interna, por ter uma excelente capacidade de realizar grandes eventos do ponto de vista político, do ponto de vista desportivo, do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, por organizá-los com sucesso e também por ter feito face à segurança interna a uma crise recente, económica ou financeira, com diversos impactos na ordem e segurança pública, que levaram de alguma forma a que toda a situação não atingisse outras proporções. No que respeita à dimensão externa da segurança interna,
A Estratégia Europeia em matéria de segurança refere que, numa era de globalização, as ameaças longínquas podem ser tão preocupantes como as que estão próximas de nós. Ou seja, a primeira linha de defesa há de muitas vezes situar-se no exterior das nossas fronteiras. A Estratégia de Segurança Interna da União Europeia aborda a interdependência entre a segurança interna e a segurança externa e, especificamente, a dimensão externa da segurança interna. Também a Estratégia de Segurança Interna renovada, entre 2015 e 2020, aborda como principais ameaças à segurança dos Estados, à segurança interna dos países da União Europeia, o terrorismo e a radicalização, o crime organizado e a cibercriminalidade. Aborda também que precisamos de aproximar as dimensões interna e externa da segurança, que a segurança interna da União e a segurança mundial são interdependentes e que a resposta da União Europeia tem que apoiar-se num conjunto de iniciativas que combinem com coerência as dimensões interna e externa da segurança e, nomeadamente, os vetores de justiça e assuntos internos e a política comum de segurança e defesa. Ora, a dimensão externa da segurança interna encontra dignidade legal na nossa Lei de Segurança Interna, no artigo 4º, número 2, no qual prevê a participação externa das forças e serviços de segurança no quadro de organizações internacionais. Também a projeção externa da segurança interna não tem qualquer menção na Constituição da República Portuguesa, ao contrário das Forças Armadas, que têm lá bem expressa essa vertente. Na nossa perspectiva, a dimensão externa da segurança interna de Portugal tem sua operacionalidade essencialmente nas seguintes vertentes: uma vertente global, europeia e lusófona e multilateral. No âmbito global, nas operações de apoio à paz, da ONU, na cooperação policial ao nível da Interpol, nos oficiais de ligação do MAI nas embaixadas de Portugal, ao nível europeu, nas missões de política comum de segurança e defesa, nas ações de cooperação no âmbito da justiça e assuntos internos e também no âmbito da lusofonia, no quadro da cooperação técnico-policial nos países da CPLP e também na cooperação com países terceiros, como se encontram aqui alguns exemplos. Ora, na nossa perspectiva, a cooperação internacional ou a dimensão externa da segurança interna é um dos pilares da segurança interna, à semelhança da prevenção, da ordem pública, da investigação criminal e da inteligência. Também no quadro das leis orgânicas das forças e serviços de segurança, e foco aqui da Polícia de Segurança Pública, encontra-se prevista como uma das suas atribuições genéricas a participação em operações internacionais de gestão de crises, de paz e humanitárias. Este é um dos mosaicos, o mosaico que posso aqui referir, do quadro de intervenção e da dimensão externa de segurança interna da Polícia de Segurança Pública, nas Nações Unidas, na União Europeia, na OSCE, na Interpol, em agências da União Europeia, como seja a Europol ou Frontex, em agências das Nações Unidas, como seja a United Nations Office on Drugs and Crime, ao nível do Conselho da Europa, ao nível de programas da União Europeia, como o IMPACT, ao nível de áreas como seja a European Union External Action Service, e depois um conjunto de redes e de instituições que demonstram aqui uma miríade de esforços multilaterais, bilaterais, no seio de organizações internacionais, quer na área da formação, quer na área da cooperação técnica, quer na área de operações concretas. Ora, a PSP participa em diversos projetos internacionais no quadro de Interpol, Europol, Frontex, diversas redes e projetos financiados pela ONU, Comissão Europeia, entre outros parceiros. Participa em ações de formação da CEPOL, na qualidade de organizador de cursos, como investigador, como formadores ou como formandos. Participa ao nível da cooperação técnico-policial em ações de formação, assessoria, assistência técnica. Participa em exercícios conjuntos e formações ao nível das redes policiais, na Atlas, Railpol, Airpol, TISPOL, European Union Crime Prevention Network, etc. Diversos acordos bilaterais existem no quadro da cooperação com os países da CPLP, protocolos de cooperação com forças policiais congêneres, ações concretas que levam a que sejam empreendidas ações concretas como as patrulhas conjuntas ou comissariados conjuntos com algumas polícias congêneres da PSP, neste caso, ou a polícia do Qatar, neste caso, para a preparação do Campeonato do Mundo 2022, as polícias militares do Brasil, etc, etc, etc. Também uma dimensão muito importante tem sido a formação de quadros superiores da CPLP no âmbito do ISCPSI. No ano letivo 2019-2020, neste momento encontram-se a frequentar
55 alunos nos diferentes anos que compõem o curso de mestrado em Ciências Policiais no Instituto. E em termos históricos, desde 1988, já foram formados 141 oficiais dos países africanos de língua oficial portuguesa, facto que consideramos muito significativo. A PSP participa também em operações de apoio à paz e de gestão de crises desde março de 1992 e foi a primeira força de segurança a participar em operações de apoio à paz da ONU. Participou também na primeira missão em que a componente policial das Nações Unidas foi investida de poderes executivos de polícia, nomeadamente no Kosovo, e também em Timor-Leste, na administração transitória de Timor-Leste entre 2000 e 2002 e nas missões subsequentes em Timor-Leste. Participou também na primeira missão de gestão civil de crises da União Europeia, a European Union Police Mission, na Bósnia-Herzegovina, em 2003. Desde o início da nossa participação, quase 1.200 polícias participaram em missões de apoio à paz das Nações Unidas ou missões de gestão civil de crises. A primeira operação de apoio à paz foi estabelecida em 1948, da ONU. Das 71 operações iniciadas até hoje, 57 foram encetadas desde 1988, e enquanto até 1988 apenas 3 missões tinham incluído a componente policial, desde 1988 até hoje, praticamente todos os mandatos das operações de paz da ONU contêm a componente policial. A PSP participou já neste largo espectro de missões, desde a Jugoslávia, a Moçambique, Timor-Leste, Serra Leoa, Kosovo, Bósnia, Saara Ocidental, etc. E neste momento estamos no Sudão do Sul, na República Centro-Africana, na Colômbia e no Mali. Em missões de gestão civil de crises, sendo que as missões de gestão civil de crises ou de política de segurança e defesa são estas as prioridades: polícia, justiça, proteção civil, administração civil, monitorização, etc. Já participamos nestas diferentes missões, Kosovo, Bósnia-Herzegovina, Geórgia, Níger, Mali, etc. E neste momento estamos no Kosovo, no Mali e na Palestina. Aqui algumas fotos de alguns, aqui do superintendente Luís Carrilho, que ocupa uma alta posição de Senior Police Advisor no Departamento de Operações de Paz das Nações Unidas, com a sua excelência o Presidente da República. Depois algumas fotos de alguns quadros policiais em operações de paz, nomeadamente no Sudão, na República Centro-Africana. Neste momento temos 31 polícias a desempenhar funções em operações de paz das Nações Unidas e missões de gestão civil de crises. E até o momento também, desde 2014, tivemos 162 polícias a desempenhar funções em operações da Frontex, designadamente em 4 vertentes, como dog handlers, portanto fronteiras terrestres com binómios sinotécnicos, na função de verificação de impressões digitais e documentos, de detecção de veículos furtados e também de detecção de situações de criminalidade transfronteiriça. Aqui uma fotografia também de uma patrulha dobrada na fronteira da Bulgária com a Sérvia, do nosso grupo operacional Sinotec. Em termos de segurança em embaixadas de Portugal no estrangeiro, esta também tem sido uma missão incumbida à Polícia de Segurança Pública. Neste momento encontramos-nos nas embaixadas da República Democrática do Congo, Venezuela e Guiné-Bissau, portanto embaixadas de Portugal nesses países, mas já garantimos a segurança de diversas embaixadas, como seja em Bagdá, no Iraque, na Bósnia, em Timor-Leste, na Líbia, na Croácia, em Angola e na Argélia. Em termos de perspectivas de futuro, a PSP pretende continuar a apostar na sua participação no âmbito da política externa nacional. O empenhamento da PSP em missões internacionais continuará numa vertente mais qualitativa do que quantitativa. A participação da PSP em missões internacionais traz mais valias para a segurança interna, através da experiência que os nossos profissionais, que os polícias têm em contextos críticos, que de outra forma não teriam, e a experiência, o conhecimento que adquirem nestas operações constitui sempre uma mais-valia para missões em segurança interna. A PSP apostará em funções de comando, assessoria, formação e em valências especializadas, e também consideramos que o facto de participarmos e de sermos uma força de segurança de natureza civil revela-se
mais adaptada para um largo espectro de funções no quadro nacional e internacional neste tipo de missões. Porquê? Devido à formação técnico-policial de excelência em diversas áreas da missão policial, devido à qualidade da sua doutrina e protocolos de procedimento, à formação humanista e respeitadora de direitos, liberdades e garantias e também à experiência nos cenários mais complexos em termos nacionais e internacionais. A pandemia pode provocar um agudizar das crises e dos conflitos internacionais. Os Estados poderão virar-se mais para dentro para a resolução de crises internas do que investir na prevenção e resolução das crises internacionais. A pandemia tem contribuído para agudizar também das clivagens sociais e económicas nas sociedades modernas, o que traz desafios a todos os atores da segurança interna, digamos, da segurança nacional, e tem provocado a contestação social, política, económica, desordens públicas, contestação da autoridade do Estado em diversas latitudes. Não deixamos também de sublinhar a pouca consistência nas medidas adotadas pelos diferentes Estados-membros da União Europeia na reação e prevenção à pandemia. Como já foi exposto aqui pelos meus colegas de painel, foram expostas vulnerabilidades sistémicas dos diferentes Estados e revela-se aqui uma necessidade de maior coerência e de estratégias robustas e consolidadas em termos nacionais e internacionais. E é tudo e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Superintendente Luís Elias, pela sua intervenção. Destacaria aqui, e, enfim, numa lógica de lançar o debate e a participação de todos os assistentes a este webinar, destacaria, dizia eu, digamos, a dimensão, e peço desculpa por esta redundância, a dimensão da dimensão externa da atividade da Polícia de Segurança Pública na atualidade. De facto, mesmo para aqueles que seguem com mais atenção este dossiê da participação internacional da Polícia de Segurança Pública e também da GNR, mesmo para aqueles que fazem isso, não deixa de ser surpreendente olharmos para estes quadros e para estas sínteses e percebermos quão importante é essa participação e de que modo é que essa participação também acarreta transformações nas próprias instituições, porque, bem entendido, na verdade, para se realizar este quadro alargado de atividades, necessariamente a Polícia de Segurança Pública tem que se preparar, como qualquer outra polícia, para esse efeito, e, portanto, isto não deixará de ter impactos sensíveis, significativos, na própria organização policial. Bom, dito isto, dizer-vos que, como sabeis, as 4 comunicações foram concluídas, todos os oradores cumpriram bastante bem o tempo que lhes foi atribuído, agradecer-vos por isso, e dizer-vos também que temos já aqui várias questões que foram colocadas no bate-papo e que estão dirigidas umas a todos vós, palestrantes, todos vós 4 palestrantes, e outras que estão dirigidas diretamente a um ou outro palestrante. E pela ordem das intervenções, eu permitia-me convocar o professor Luís Tomé para reagir à questão que lhe foi formulada pelo Pedro Gouveia e que tem que ver com o futuro das organizações internacionais. E pergunta 3 subperguntas: se os dadores cumprirem as atuais ameaças que têm vindo a fazer, qual será o futuro dessas organizações internacionais, em termos, naturalmente, da sua sobrevivência e capacidade de atuação. E depois, como se projetam as intervenções de reposição e manutenção de paz. E, finalmente, como fica a paz no mundo. Bom, esta pergunta, esta última, certamente que daria pano para mangas. As outras também, seguramente. Mas procuraremos obter aqui a resposta mais rápida possível do Luís Tomé, sendo que, antes de lhe dar a palavra, dizer que temos para este efeito, neste momento, cerca de 30 minutos. Não para o Luís Tomé, para os 4 palestrantes. E, portanto, eu pediria ao Luís Tomé a contenção possível da sua resposta. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou responder a esta primeira questão. Não sei se eu também tinha alguma coisa a dizer sobre questões seguintes. Não sei se eu devo fazer em pacote ou não. Diga-me o Sr. Presidente de painel. Creio que sim, se for oportuno, com certeza. Então pronto.
Em Eu peço relação a desculpa este... de continuar a aparecer com o nome de Roberto Fernandes, mas continuo com o computador emprestado. Em relação a esta questão, para não me alongar muito, é evidente que quando nós falamos de organizações internacionais, temos que ter presente que as organizações são essencialmente aquilo que os Estados-membros fazem delas, e no caso particular das Nações Unidas, o destaque para os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, de que os Estados Unidos são obviamente parte. Ora, também é preciso entender que os Estados Unidos não são os únicos que têm a dívida, para quer as Nações Unidas, o orçamento global, quer o orçamento de peacekeeping. Há 7 países que são responsáveis por 90% da dívida do Departamento de Peacekeeping das Nações Unidas. Os Estados Unidos, claro, maior, mas também o Brasil, a Argentina, o México, o Irão, Israel e a Venezuela. E, por outro lado, gostava de salientar o seguinte. Isto que está a acontecer agora, nos últimos anos, em particular desde 2017, tem muito que ver com a tónica anti-multilateral, anti-institucional da administração Trump, mas no caso concreto do peacekeeping das Nações Unidas já vem de trás. Isto é, no início dos anos 90, os Estados Unidos representavam cerca de 30% do orçamento de peacekeeping da ONU. E em 1994, o Congresso, achando que era um pouco demais, estabeleceu como limite que os Estados Unidos financiariam apenas 25%. O que acontece é que nos anos seguintes, o Departamento de Estado por um lado e o Congresso por outro foram viabilizando, teoricamente por períodos limitados de tempo, verbas adicionais que supriam a diferença dos 25% que tinha sido fixado e os cerca de 28%, 27,89% em concreto, daquilo que é a comparticipação dos Estados Unidos para as operações de paz das Nações Unidas. Só que em 2017, a administração Trump entendeu não o fazer e disse que o contributo americano, mesmo com alguns créditos concedidos às Nações Unidas, isso é um outro tópico, nunca poderia ultrapassar os 25%. E, portanto, para as Nações Unidas, os Estados Unidos deveriam financiar 27,89% do orçamento de peacekeeping e os Estados Unidos dizem que não pagam, mas não para lá de 25% desse orçamento e, por isso, neste momento, têm uma dívida acumulada de 900 milhões de dólares. É evidente que se os doadores, os financiadores, não o fizerem, como aliás o secretário-geral das Nações Unidas advertiu, estão comprometidas a algumas missões, ou grande parte das missões, ou todas as missões das Nações Unidas, com a agravante de que nenhuma outra organização internacional tem a experiência, as capacidades e a legitimidade da ONU para as missões de paz. Porém, também é um facto que se no início dos anos 90 só a ONU fazia missões de paz e de segurança, hoje há um menu de organizações internacionais e regionais que fazem as suas próprias missões de paz, incluindo a União Europeia ou a NATO, paz e de segurança, e depois outro tipo de coligações. Portanto, estamos numa fase em que a administração americana critica e desvaloriza as Nações Unidas e as suas agências, mas vamos ver o que no futuro nos reserva, porque estamos expectantes que, porventura, este tipo de administração não dure muito mais tempo para o final, depois das eleições presidenciais no final do ano. Já agora, a propósito de outros 2 temas, também muito curto. Há aqui uma pergunta sobre o COSI, o papel do Comitê Permanente para a Cooperação Operacional em Matéria de Segurança Interna. É muito limitado. Isso vem, aliás, descrito no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o artigo 71. O papel expresso é de que o COSI facilita, promove e reforça a coordenação das ações operacionais dos Estados-membros da União Europeia relativa à segurança interna, assegura uma cooperação operacional eficaz, inclusive no âmbito da aplicação da lei, controle de fronteiras e cooperação judiciária em matéria penal, avalia a orientação geral e a eficácia, assiste o Conselho na reação aos atentados terroristas ou às catástrofes naturais ou provocadas pelo homem. Assiste, facilita, mas na verdade não se pode dizer que seja o grande órgão de cooperação em matéria de segurança interna na União Europeia, nem substituir, longe disso, as várias agências, de facto, seja uma Europol, ou uma Frontex, ou a própria EASA, etc., têm um papel mais destacado. Portanto, para responder aqui à pergunta do nosso amigo do Brasil, creio eu, Alex, não vejo o COSI como o grande órgão de coordenação em matéria de segurança interna. O Conselho já existe, esses assuntos internos, mas, mais uma vez,
quando os Estados estão convergentes, as coisas avançam, quando não estão, tendem a paralisar, e esse é um dos dilemas. A última nota que eu queria dar, de respeito aqui a uma questão do Artur Barros Moreira, aliás, doutorando na nossa universidade, que está a terminar a tese precisamente sobre a União Europeia e terrorismo, mas não me parece que seja verdade o que diz, na sua opinião, de que as medidas de segurança interna em termos de combate ao terrorismo só surtiram um efeito na cooperação com a NATO e em particular com os Estados Unidos. Isso não é de todo verdade. É verdade que a União Europeia é muito reativa, mas seja como for, desde sobretudo os atentados em 2015 em França, fizeram-se progressos bastante significativos. Eu saliento apenas alguns aspectos. Por exemplo, o Conselho adotou uma nova diretiva sobre controle e aquisição e possessão de armas, que é um aspecto importante, obviamente, para tentar limitar o acesso a armas por parte de terroristas e extremistas. Outro passo que eu acho muitíssimo importante foi a criminalização de ofensas terroristas, coisa que não existia antes e foi adotado também em 2017 pelo Conselho. E, portanto, há muita coisa que era feita anteriormente que não era considerada crime e que hoje, felizmente, está pelo menos tipificada. Reforçaram-se, em nome do combate ao terrorismo, os controlos nas fronteiras externas, até porque nós sabemos que o próprio Daesh tinha ameaçado aproveitar a vaga de migrantes e refugiados para fazer penetrar alguns jihadistas. Isso também foi feito. Melhorou-se muito o nível de intercâmbio e partilha de informações, além de novos sistemas que foram criados, outros foram melhorados. Foi criado em 2016 o European Counter-Terrorism Center, o ECTC, que foi lançado, depois de uma decisão do Conselho precisamente de Justiça e Assuntos Internos. Foram feitos muitos esforços e progressos no combate à radicalização e extremismo online, inclusivamente com as chamadas indústrias da internet. Foi fortalecida a cooperação com parceiros-chave, não apenas os tradicionais, mas, por exemplo, apesar de todos os problemas que existem no Norte de África e Médio Oriente, aumentou-se muito a partilha de informação com países desta área, que é crucial para nós, e no caso português ou espanhol, por exemplo, essa colaboração em países como a Argélia ou Marrocos é absolutamente decisiva. E também foram feitos alguns esforços de articulação, embora eu aqui acho que não foram inteiramente bem-sucedidos, para tentarmos uma estratégia comum face aos chamados combatentes estrangeiros oriundos da Síria e do Iraque, que acho que menos conseguido. Mas isto para dizer que a estratégia e a resposta da União Europeia não é unívoca, não se limita a partilhar informação entre os Estados-membros e as suas forças de serviço de segurança ou com os Estados Unidos, vai muito para lá disso e acho que fizeram progressos significativos. Hoje há vários dilemas, fruto até destes progressos, um dos principais é a interoperabilidade de sistemas, mas, como nós também temos visto, a ameaça terrorista jihadista baixou na Europa, são menos incidentes, e convém não ficarmos obcecados com a ameaça jihadista, porque nos últimos anos o maior número de incidentes, segundo a Europol, não sei o que eu digo, segundo a Europol, o maior número de incidentes tem uma matriz diferente que não a jihadista, designadamente de extrema esquerda e anarquistas, e por outro lado de separatistas, nacionalistas de extrema direita. Portanto, também a estratégia europeia de combate ao terrorismo tem que apanhar um leque variado de matrizes terroristas. Bom, obrigado pela atenção, por aqui me fico, passando a palavra aos meus colegas de painel. Obrigado Luís Tomé pelas suas respostas, logo, mas também pelos seus esclarecimentos adicionais, que penso que foram particularmente importantes. A nossa colega, a professora Ana Isabel Xavier, foi-lhe dirigida uma pergunta e consiste em saber se não corremos o risco de uma tentativa de militarização da segurança global, interna e externa na União Europeia, fundamentada nos riscos e ameaças externas. Bem, a minha resposta imediata é absolutamente, ou seja, não só há essa tentativa, como eu diria mesmo que há essa tendência declarada. E eu falei nisso quando, no fundo, quis também demonstrar que da parte da União Europeia alteraram desde logo dois pressupostos. O primeiro é que há uma menção explícita das preocupações de segurança interna como objetivos da política externa da União Europeia. Essa é a primeira grande mudança. E a segunda grande mudança é que os agentes tradicionais da segurança interna,
ou seja, as forças e serviços de segurança, mas também as autoridades judiciais, concorrem também para a formulação e implementação da política externa da União Europeia em conjunto com diplomatas ou militares, portanto, em conjunto com os atores tradicionais também da dimensão externa. E, portanto, também, como eu dizia, há uma progressiva evolução e uma progressiva tendência para desconfinarmos, uma palavra que agora está muito na moda, não é? Mas desconfinarmos de uma ótica de politização para uma evolução de securitização e até de militarização, em que se legitimam meios extraordinários para resolver uma determinada ameaça, ou um determinado tópico, digamos assim, que tradicionalmente estava confinado a uma área de estudo sociológica muito mais compartimentada. Um exemplo claro, as migrações. As migrações sempre foram entendidas, desde logo até de forma académica, na esfera da sociologia dos movimentos populacionais. Mas nos últimos anos, em virtude do boom de fluxos populacionais que sentimos, desde logo na Europa, desde 2015, começámos a percepcionar as migrações não como um fenómeno sociológico natural, porque as pessoas sempre se movimentaram e vão continuar a movimentar, mas como uma questão de segurança, e perante a qual foi autorizada e foi concebida e foi legitimada uma série de medidas, e exatamente para fazer face não a uma questão natural, mas a uma ameaça. Até mesmo uma missão chamada EUNAVFOR Med Sofia, que tinha como objetivo, e que é uma das missões da União Europeia, que entretanto terminou, ou melhor, foi substituída a 1 de abril, pela EUNAVFOR Med Irini, tinha como objetivo desmantelar as redes de tráfico de seres humanos a partir da Líbia. E era uma missão que efetivamente tinha esse objetivo, mas uma missão que, embora seja entendida como civil, era uma missão com meios eminentemente militares, e em que a questão foi entendida no sentido de ir à raiz estrutural dos conflitos, mas resolver a questão na origem do ponto de vista militar e não apenas do ponto de vista político, ou seja, não apenas do ponto de vista do diálogo político com países terceiros. Portanto, claramente que a minha resposta é sim. Agora, se o Sr. Moderador me permitir, já que o professor Luís Tomé abriu o precedente, permita-me só muito rapidamente também tocar noutras questões que eu aproveitei para ver no bate-papo e às quais eu gostaria de muito brevemente também dar uma opinião, se me for permitido pelo Sr. Moderador. Com certeza que sim, colega. Faça favor. Muito obrigada. A primeira pergunta do Alex, e complementando também aquilo que o professor Luís Tomé dizia, eu queria apenas recordar que as duas entidades a que o Alex faz parte, portanto o JAI e o COSI, no caso o JAI é constituído pelos Ministros da Justiça e dos Assuntos Internos de todos os Estados-membros da União Europeia, no caso do COSI é constituído por altos funcionários do Ministério da Administração Interna, do Interior, e ou da Justiça de cada Estado-membro e por representantes da Comissão e do Serviço Europeu de Ação Externa. Portanto, quando nós temos uma expectativa em relação ao papel de coordenação, porque é no fundo essa a pergunta do Alex, o papel de coordenação que estes órgãos podem desempenhar, temos que ter em conta antes de mais por quem é que são constituídos, qual é que é o nível de representação que esses órgãos têm, exatamente para percebermos que o nível de cooperação e de interação é sobretudo um nível de cooperação e interação político, mas que é sobretudo no âmbito de orientações que depois são dadas a outros órgãos, esse sim, com uma implementação um bocadinho mais prática. E, portanto, há sempre uma limitação, parafraseando aquilo que o professor Luís Tomé disse, no que diz respeito, desde logo, às políticas do controle da criminalidade. Pois, muito rápido, o Artur Barros Moreira também dizer que concordo totalmente com o que o professor Luís Tomé dizia, não, seria estranho se assim não fosse, porque, de facto, eu acho que está a subestimar em absoluto aquilo que a União Europeia faz. Mas temos que ter aqui em conta uma questão, é que a área do terrorismo, como outras que temos vindo a falar, são áreas da soberania interna, da soberania nacional dos Estados-membros. E, portanto, a resposta que deve ser dada, antes de mais nada, é a dos Estados-membros, é a nível nacional e não a nível europeu. Não obstante, o professor Luís Tomé dizia que a partir de 2015, e muito bem, houve uma série de iniciativas que foram tomadas de forma absolutamente ímpar, que colocam a União Europeia, inclusivamente, num nível e num patamar distintivo em relação a outros atores nesta matéria. Isso é totalmente verdade, mas para além disso, muito antes de sequer falarmos de Estado Islâmico na União Europeia, de recrutamento e radicalização, a União Europeia já tinha uma preocupação imensa com estas matérias. Poderá dizer que é a nível de documentos de wishful thinking, é verdade, mas a estratégia de combate à radicalização e ao recrutamento para o terrorismo é de 2005. A estratégia antiterrorista da União Europeia é de 2005. A revisão da estratégia contra o financiamento do terrorismo é de 2008.
As missões e operações de formação e treino para combate ao terrorismo sempre existiram. Agora, não pode esperar da União Europeia aquilo que a União Europeia não faz. E a União Europeia, desde logo, não combate diretamente o terrorismo, é verdade, mas dá formação e treino àqueles que vão combater o terrorismo e que, desde logo, querem construir um Estado de Direito, serem Estados sólidos com boa governação para poderem, desde logo, evitar que este tipo de ameaças se propaguem dentro dos seus próprios Estados. Portanto, eu diria que será de subestimar a União Europeia e de sobreestimar a NATO ou os Estados Unidos no que diz respeito a esta matéria. Agora, não tenha dúvidas que é na dimensão nacional que as questões têm que ser, sobretudo, resolvidas. A questão do terrorismo, a questão também das migrações ou das pandemias, porque quem abre e fecha fronteiras são os Estados, quem decreta estados de emergência são os Estados, quem decreta medidas excepcionais são os Estados. Portanto, a União Europeia tem um fator e tem aqui um papel, sobretudo, de coordenação e cooperação, e, portanto, também temos que ser minimamente realistas em relação às expectativas que temos. Por último, a pergunta do Luís Encarnação em relação à NATO. Desde logo dizer que eu não concordo que a NATO está envolvida em quase todos os conflitos mundiais. Infelizmente, o número de conflitos mundiais é muitíssimo vasto e temos que perceber que a NATO continua focada naquilo que é a sua missão natural, que é ser uma aliança política e militar de defesa coletiva, embora cada vez mais com funções de segurança cooperativa e gestão de crises. E quando olhamos para o mapa de intervenção da NATO, nós temos claramente essa área geográfica bastante bem determinada. Dizer que está envolvida em praticamente todos os conflitos mundiais, acho que é, mais uma vez, também sobreestimar o papel da NATO. Em que medida é que esta contribui para a paz mundial? Obviamente contribui, mas eu queria, sobretudo, responder de forma muito breve à sua última questão, que é se para a nossa segurança interna e interesses nacionais faz sentido atuar nesses cenários. Claro que sim. E aí vou repetir uma palavra que foi dita muitas vezes pelo professor Luís Tomé e pelo senhor superintendente-chefe Luís Elias, que é um imperativo. É um imperativo moral e ético que países como Portugal estejam na primeira linha do multilateralismo efetivo, não só a nível da NATO, como também das Nações Unidas e da União Europeia. E, portanto, qualquer papel que países como Portugal tenham na promoção da paz e da segurança internacional no âmbito multilateral tem que ser compreendido e elogiado por todos os cidadãos desses países. Desde logo, o Sr. Superintendente-chefe Luís Elias fez uma apresentação brilhante, onde exatamente expõe o papel que, neste caso, as nossas forças e serviços de segurança, mas eu diria também os nossos ramos das Forças Armadas têm nesta dimensão. E, portanto, mais uma vez, é de todo o interesse nacional que se atue nestes cenários. E é curioso, mesmo em cenários em que os países não têm interesses naturais em atuar, não é? Não é uma questão relativamente à NATO ou em relação às forças de segurança, mas eu gosto sempre de recordar o papel que Portugal tem de forma muito ativa na República Centro-Africana, a nível das suas forças armadas, um território ao qual Portugal não tinha qualquer ligação emocional, territorial, natural, mas fê-lo exatamente por imperativo nacional, cumprindo os nossos desígnios de multilateralismo efetivo. Obrigado, senhora professora. Está-me a ouvir, não está? Está. Perfeitamente. Ok. Perfeitamente. Da minha parte já terminei. Ok. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e também, enfim, por ter tido a motivação e o interesse em abordar aspectos que estavam, digamos, agendados neste bate-papo e que assim foram de algum modo esclarecidos, ou pelo menos houve alguma tentativa para os abordar, o que é sempre muito positivo. Eu aqui talvez tomasse a iniciativa, a prerrogativa de facto de ser moderador, para fazer uma questão que não escrevi no bate-papo, mas que gostava de a colocar e que tem que ver com, e gostava de a colocar em concreto ao nosso palestrante Paulo Gomes, no sentido de, até pela posição em que se encontra, né, digamos, geográfica e profissional, qual é a sua ideia sobre a percepção que a opinião pública, se é que existe uma opinião pública europeia, não é? Mas a percepção que a opinião pública europeia tem sobre as questões que formulou na sua intervenção? Estou concretamente a pensar nas 10 lições que mencionou. Qual é a sua ideia sobre isso? Não é? Porque, a ver, nós estamos aqui num fórum de reflexão
composto por especialistas, não é? E é aos especialistas que nós solicitamos estas intervenções. Mas eu não descuraria a importância de se perceber o que é que a opinião pública pensa sobre estas matérias, porque se essa opinião pública tiver uma posição relativamente arredada ou até eventualmente amorfa relativamente a estes problemas que mencionou, bom, a reflexão do especialista, a reflexão das elites pode ser muito importante, mas as consequências podem ser nulas. O que lhe parece, Sr. Superintendente-Chefe? Obrigado, Paulo, pela questão. Eu tenderia a dizer que, de facto, será difícil ver a opinião pública europeia como uma entidade única e coesa, até tendo em conta que o tipo de informação que é divulgada, quer de forma física, quer de forma virtual, em alguns países europeus, nomeadamente países que aproveitaram, como a Hungria, só para citar um, que aproveitaram esta crise para implementar medidas particularmente restritivas das liberdades individuais e de manipulação da informação pública. Eu receio que a opinião pública não tenha sido tão bem informada e tenha uma ideia tão consolidada como a opinião pública de outros países da Europa dita mais ocidental, mais democrática, onde essas liberdades não foram tão restringidas durante este período de crise. Mas, em termos gerais, poderia dizer que, até tendo em conta o excesso de informação, alguma dela desinformação, mas pronto, o excesso de informação com que nós fomos bombardeados durante estes últimos 3 meses, eu tenho uma perspectiva tendencialmente otimista sobre a matéria e penso que a opinião pública europeia, vamos chamar-lhe assim, ficou particularmente sensível à crise, aos efeitos da crise, não só ao nível local e nacional, como também ao nível das grandes questões globais, não é? E estou em crer que esse terá sido talvez um efeito positivo da crise, no sentido de consciencializar a opinião pública europeia e internacional para a necessidade de não só ter uma visão local e nacional, como também de acautelar o impacto, pode ser muito negativo, o impacto desta crise sobre países que estão mais expostos às crises económicas internacionais, falo designadamente do continente africano, e onde, por força de uma tentação que eu considero estrategicamente errada, como dizia o Pedro Gouveia há pouco, dos dadores serem tentados a fechar-se sobre si mesmos e investirem cada vez mais na recuperação económica e na coesão social do seu país e esquecerem-se da importância das missões de paz e de segurança, da ajuda ao desenvolvimento, da ajuda humanitária às regiões mais desfavorecidas. Seria um erro estratégico se isso acontecesse, porque, como disse nomeadamente a professora Isabel Xavier, o investimento nesses países mais vulneráveis, mais expostos, com os quais podemos ter ou não uma ligação histórica ou interesses mais, digamos, mais culturais, mais históricos ou não, é sempre um investimento e não uma despesa, não é um desperdício. E eu creio que a opinião pública europeia terá ficado mais consciente disso, de que a sua segurança estará mais protegida, mais reforçada, se nós continuarmos a investir, talvez de forma mais eficaz e eficiente, certo? Mas se continuarmos a investir cada vez mais em operações, em missões de paz e de segurança, mas também em missões de ajuda ao desenvolvimento e de ajuda humanitária a países da vizinhança e a outros continentes, o que poderá, caso isso não aconteça, o que poderá provocar, de facto, efeitos nefastos na nossa segurança interna nacional e europeia. Paulo Gomes, obrigado pela sua reflexão. E temos ainda 5 minutos e gostaria de dar a palavra ao Sr. Superintendente Luís Elias, concretamente para me responder, se entender que é pertinente, a uma questão relativamente parecida com aquela que eu coloquei ao Paulo Gomes, mas que agora está mais dirigida para a própria Polícia de Segurança Pública.
porque de facto, sendo impressionante o quadro de atuação internacional, nos termos que conhecemos, sendo interessantíssima e importantíssima essa atuação da PSP no exterior, como é que essa participação no exterior, envolvendo meios, recursos de várias ordem, impacta na própria Polícia de Segurança Pública, em termos internos? Pode-nos falar um pouco sobre isso? Qual é a sua opinião? Obrigado. Essa é a questão dos 2 milhões de dólares. De facto, falta aqui é uma área que nós, de facto, temos ainda que investigar melhor, porque o impacto é difícil de mensurar. O impacto é muito qualitativo, tendo em conta os milhares de polícias que já tivemos empenhados, quer em operações de apoio à paz, quer em operações da Política Comum de Segurança e Defesa, quer anualmente, mensalmente, em diversos quadros de cooperação, no seio da Frontex, na cooperação policial europeia, na presença em reuniões dessas redes de cooperação policial europeia, como formadores, como formandos, em exercícios conjuntos, em ações de cooperação bilateral ou multilateral, ou, por exemplo, em cooperação técnico-policial com os países da CPLP ou outros países, o conhecimento, a experiência, a exposição a cenários de crise, a exposição a ameaças e riscos diferentes daquelas que temos no quadro da segurança interna, são uma mais-valia para a segurança interna. Aquilo que, em termos institucionais, em termos do Ministério da Administração Interna, Ministério da Justiça e as próprias instituições, poderão ter que começar a avaliar de forma mais fina, isto dá aqui abre-se aqui um campo de investigação muito interessante, é de facto mensurar de forma mais fina, mais rigorosa e mais detalhada o impacto que as posições de cenários têm para a segurança interna. Nós temos tido inúmeras situações de quadros nossos, oficiais, chefes e agentes, independentemente inclusivamente dos postos, que desempenham funções de relevo no quadro das organizações internacionais, quer funções de comando, quer funções de assessoria, quer como coordenação de programas de formação e muitas outras situações que revelam, por um lado, nos dá certeza que no quadro internacional a qualidade dos nossos quadros é muito boa. Por outro lado, eles próprios, esses quadros, são obrigados a melhorar as suas capacidades e as suas competências muitas vezes em contextos multinacionais, portanto em comandos conjuntos, onde estão polícias de diferentes origens, diferentes continentes, diferentes até modelos de polícia, diferentes culturas, e traz-se um aporte para a segurança interna imensurável. E de facto, o que é importante, e o que o Instituto de Ciências Policiais e Segurança Interna poderá também contribuir, até em parceria com outras universidades do nosso panorama nacional, era fazer-se um estudo mais fino deste impacto. Porque eu lembro-me há uns anos atrás, quando das minhas primeiras experiências internacionais e de muitos camaradas meus, a dúvida era, será que nós temos qualidade? Será que nós temos capacidade? E começámos a pouco, nas primeiras missões, nas primeiras operações, nos primeiros quadros cooperativos, a chegar à conclusão, bem, afinal nós estamos entre os melhores. E de facto, cada vez mais temos essa noção em termos da qualidade dos nossos recursos humanos, e não falo apenas e só pela minha instituição, pela Polícia de Segurança Pública, falo pela generalidade das forças e serviços de segurança, estamos entre os melhores, e o que é importante também é tentarmos perceber de que forma é que a nossa qualidade também pode contribuir para que nós tenhamos mais palco em termos das organizações internacionais. É isto que também temos que começar a exigir, porque a nossa qualidade não é diretamente proporcional ao número de posições-chave que vamos ocupando no seio das organizações internacionais. Isto é um problema também de estratégia nacional, de política externa nacional. É um problema de política externa nacional não haver de facto aqui uma estratégia interministerial que garanta que os quadros
das Forças Armadas, das Forças de Serviços de Segurança, etc., ocupem funções de maior relevo no seio das organizações internacionais, para podermos conseguir fazer lobby, conseguir influenciar, conseguir nós próprios levar ao exterior muito também da nossa doutrina e do nosso conhecimento. Porque isto não é aquilo, em termos de reflexão final, tenho escrito algumas coisas sobre este aspecto que vou agora referir. A participação externa não deve ser vista meramente do foro institucional. Eu tive aqui uma apresentação também sublinhando a importância do papel da PSP, mas tenho a plena consciência que é um imperativo de política externa nacional haver uma maior coerência, uma maior coordenação entre todas as áreas ministeriais, portanto das Forças Armadas, das Forças de Serviço de Segurança, Justiça, de certos setores da vida civil, da diplomacia, etc. Portanto, só assim, havendo um esforço mais coordenado entre todas estas áreas, é que Portugal poderá ter um maior peso, uma maior influência e uma maior visibilidade no seio das organizações internacionais. Infelizmente, a visibilidade que vamos tendo é muito fruto da qualidade individual dos nossos quadros e não fruto de uma estratégia coletiva. Nós temos excelentes quadros, mas depois, quando alguns dos nossos quadros competem para determinado tipo de funções, nem sempre conseguem atingi-las porque a importância, o lobby que alguns países, algumas coligações de países conseguem fazer para que determinado tipo de posições na área da cooperação policial, na área da cooperação militar, etc., etc., elas são adquiridas por esses países, fruto, enfim, se calhar de algo que nós temos que melhorar no âmbito da nossa política externa nacional, no âmbito da nossa coordenação interministerial e interinstitucional. Muito obrigado, Sr. Superintendente Luís Elias, e com as suas palavras vamos encerrar este painel. Queria agradecer-vos, dizer-vos que foi um privilégio estar a moderá-lo, pela qualidade dos palestrantes, também pela participação dos ouvintes que colocaram questões, o que é sempre muito positivo. Agradecer também, digamos, a responsabilidade que foi atribuída e a confiança ao diretor do ICPOL, o Sr. Intendente Roberto Fernandes, e naturalmente também ao colega Luís Tomé, da Universidade Autónoma de Lisboa, universidade à qual, através de si, envio um forte abraço e passo-lhe a palavra no sentido de, presumo eu, vimos para o intervalo, mas o senhor agora melhor dirá. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Em nome também de ambas as instituições coorganizadoras, resta-me agradecer uma vez mais aos oradores, ao moderador e aos participantes que ajudaram a enriquecer naturalmente as nossas reflexões e conhecimentos. Vamos então fazer agora aqui às 16h30, regressarmos com o segundo painel. Podem ficar ligados na sessão, que vai ficar aberto, ou saírem e voltarem a entrar daqui a pouco. Por isso, da minha parte, até já, daqui a cerca de 27, 28 minutos. Muito obrigado a todos.